Colocar de pé, por gentileza. Vamos iniciar o culto desta manhã. Quem está feliz, diga amém. Eu estou feliz por ver cada um de vocês, né? Domingo, eu coloquei uma foto hoje, né, na nossa rede social, que o domingo é o dia do Senhor, e isso alegra o meu coração, né? Primeiro porque é o dia do Senhor, é claro, né? Todos os dias é de Deus, eu já tenho falado isso. Mas nem sempre a gente consegue se ver durante a semana. Alguns trabalham, outros estudam, mas o domingo é uma alegria que preenche o nosso coração de saber que nós vamos nos encontrar, né? Que nós vamos rever os nossos irmãos, orar juntos, participar desse ambiente de adoração, nossos irmãos também em casa, né? Que também possam receber tudo aquilo que está sendo expressado aqui, através de oração, de adoração, da ministração da palavra de Deus, que vocês também em casa recebam tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia. Deus, Ele tem uma porção para nos dar hoje, né? É como você vai no aniversário, e aí o que acontece? O que nós temos no aniversário, né? Numa festa de aniversário? Nós temos o salgadinho, né? Nós temos o refrigerante, nós temos o bolo. Pelo menos a maioria das pessoas não vai embora sem antes comer um pedacinho de bolo, não é verdade? A não ser aqueles que não gostam muito de doce. Mas geralmente a gente fala assim, eu quero experimentar do brigadeiro, do beijinho, né? Do olho de sogra, né? Esses doces aí que vêm também como pacote do aniversário, da festa. E hoje é uma festa também, né? Então Deus, Ele tem uma porção para você também, né? Com certeza Deus tem uma porção para cada um de nós. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês, então, só 2 versículos da palavra de Deus. Salmos 46, se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhe essa leitura. Salmos 146, verso 1 e 2 apenas, tá bom? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera um pouquinho, pastor. Vamos lá, vamos ler. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém, igreja? Que maravilha, né? O salmista já expressando essa realidade. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Que seja essa nossa decisão de adorar, de louvar a Deus, enquanto nós tivermos vida, o fôlego de vida que vem dEle, que Ele nos deu. Você levantou da sua cama, você está aqui porque Deus te trouxe. Você ligou aí esse aparelho, seja televisão, seja celular, tablet, notebook, porque Deus tocou no seu coração para você ligar essa ferramenta e juntos louvar ao Senhor. Amém, igreja? Então vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos na casa de Deus. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque pudemos ter uma semana cheia de desafios, tantas coisas que nós pudemos viver nesta semana, mas estamos juntos nesta manhã para renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé, o nosso ânimo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, cada um que entrou aqui, que nos está acompanhando nas transmissões, Senhor sabe do nosso coração, Senhor conhece as nossas inquietações, o Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe aquilo que nos trouxe tristeza essa semana, o que nos trouxe alegria. Por isso, ó Pai, neste dia, nesta manhã, que Teu Espírito Santo venha trabalhar de uma forma especial em nossos corações, Senhor, tirando tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Talvez alguém com amargura, com tristeza, com mágoa, rancor. Ó Deus, sabemos que esses sentimentos não vêm de Ti, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo habita em nós, e em nós deve habitar a alegria, a esperança, a fé,
a confiança em Ti, ó Deus. Que sejam esses sentimentos dentro do nosso coração, meu Pai. Por isso, ó Deus, tira de nós aquilo que não Te pertence, ó Deus, e coloca e renova em nós aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, do Teu povo, da Tua família espiritual. Ó Deus e Pai amado, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através da Sua palavra, dos louvores, da mensagem, da ceia do olhar. Nada, Senhor, que nenhuma cilada do inimigo, que nenhuma distração, nenhum obstáculo venha atrapalhar a nossa adoração, que venha atrapalhar de recebermos a porção que o Senhor tem para as nossas vidas, mas que o nosso coração esteja livre para Te adorar, livre para receber o que o Senhor tem para cada um de nós neste dia. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos nossas vidas, entregamos nas Tuas mãos esse tempo e repreendemos em nome de Jesus toda ação maligna, toda obra das trevas, que caia por terra em nome de Jesus, e que aqui neste lugar, na casa dos nossos irmãos, seja um ambiente de adoração, um ambiente de entrega, um ambiente de transformação, de mudança, porque com certeza o Senhor está neste lugar. A Tua palavra diz, ó Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Meu nome, ali estarei, e nós estamos aqui reunidos como Teu povo, e com certeza, Pai, o Senhor está em nós e através de nós. Por isso, ó Pai, continua conosco, falando ao nosso coração, e que seja um tempo muito abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria no seu coração. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. A vida entrego pra seguir Teus passos, a Ti me rendo. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar.
poder para salvar, tem poder para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, um instantinho. Bom, nós temos só alguns recadinhos aos irmãos. Próximo domingo, à noite, nós vamos retomar com o culto infantil, tá bom? Então, recadinho aos papais. Tragam seus filhos, tá bom? A equipe do Ministério Infantil está se programando, estão aí montando toda a estrutura para receber da melhor forma o seu filho, o neto, enfim, para proporcionar, né, de todos estarem na casa do Senhor. Nós anunciamos, né, alguns dias atrás, essa questão do aumento, né, da quantidade de pessoas de poderem fazer inscrição para participar do culto. Então, querido, é tempo, né, de nós já estarmos retornando. Então, fica aqui um recadinho para você. Eu falei isso na terça-feira, no culto de oração. Às vezes, esse espaço, né, que também a gente não teve muito o que fazer, todos fomos afetados, né, de uma certa forma. Eu sei que você ora na sua casa, eu sei que você lê a palavra, você tem a sua devocional, a sua comunhão com Deus, mas a nossa preocupação é assim: as crianças, elas aprendem muita coisa fora da igreja, né? Estão aí de segunda, vamos tirar o domingo, de segunda a sábado, aprendendo coisas no YouTube, na escola, com os amiguinhos, enfim. E o domingo é o dia que eles têm para aprender a palavra de Deus, os professores se preparam para ensinar, né, as lições bíblicas. Então, papai e mamãe, por favor, pense nisso, né? Eu sei que você ora na sua casa com seus filhos, né? Nossa família tem o costume de orar todo dia à noite, quando a gente consegue, conta uma historinha, enfim. Mas é importante para que não se crie um abismo espiritual. Essa palavra, ela ficou muito na minha cabeça essa semana. Às vezes, algumas pessoas têm permitido assim, um abismo espiritual na vida delas. O que é isso? É um distanciamento, né, das coisas do Senhor. E graças a Deus, agora a gente já está retomando de forma diferente, né? Temos aí a questão de mais pessoas participarem do culto de manhã à noite. Então, vamos, né, retomar aos poucos. A gente compreende que alguns irmãos ainda não podem retornar, outros ainda estão receosos, né? A gente tem toda essa consciência e realmente temos que tomar ainda todos os cuidados necessários, né? Para que a nossa saúde continue aí bem, mas não se esqueça dessa questão espiritual, tá bom, irmãos? Então, eu falo isso com muito carinho, falo com muito amor por você, pela sua vida, pela sua família. Então, quando você puder, esteja aqui na casa do Senhor, né? Para que a gente continue com essa alegria no nosso coração de servir a Deus e de estarmos juntos em comunhão uns com os outros, tá bom? Então, próximo domingo à noite, já estamos aí retomando o culto do Ministério Infantil, tá? O outro recado também que eu quero reforçar é que os adolescentes, todo sábado, aqui na igreja, eles estão se encontrando às 17 horas, tá bom?
Então tem sido um tempo muito gostoso com eles. Quando eu posso, eu participo. Ontem e outros dias eu entro, né, na transmissão ali que eles estão fazendo. E é um tempo mesmo de conversar, de estar aqui na igreja. Isso é muito importante. Eu me lembro que eu cresci aqui na igreja e esses detalhes, né, de estar na igreja, fazer alguma coisa, ter um encontro, isso não sai do nosso coração, isso fica marcado. Então é muito importante você, pai também, você, mãe, incentivar o seu adolescente a estar aqui na igreja, na casa do Senhor. Lembrando também que todo domingo eles estão com o estudo na classe deles, né, na classe dos adolescentes, às 9 horas. Então, se você puder, incentive o seu filho, sua filha, a estar aqui aprendendo a palavra de Deus, juntamente aí com os professores dos adolescentes, tá bom? Falando nisso, nós também pretendemos, aos poucos, retomando com a escola bíblica dominical. Ainda estamos pensando a melhor forma, porque aí é uma sala, né? Então, nós temos que pensar direitinho como vamos estar reunidos dentro de uma sala, enfim. Mas estamos aí pensando, tá? Todas as ações da igreja estão sendo repensadas de forma diferente, para que todos, né, possam participar de alguma forma. Outras programações, outras atividades também estão sendo, logo irão ser retomadas. Então, tudo aquilo que a gente está falando é para proporcionar para os irmãos a oportunidade de servir ao Senhor, de estar na casa de Deus, para retomar, né, essa chama do nosso coração, porque com certeza muitos nessa trajetória ficam desanimados, ficam entristecidos, e a gente não pode dar brecha para o inimigo, meus irmãos. Né? O inimigo coloca isso, desânimo, tristeza, fraqueza espiritual, ele acentua na nossa vida. Então é hora da gente começar aí a retomar, né, todas as coisas daquilo que nós podemos fazer e estar na presença do Senhor, tá bom? Esses eram recados. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus, Isaías capítulo 1, verso 19, porque nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Diz assim a palavra: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Olha só, meus irmãos, o que este versículo de Isaías, capítulo 1, verso 19, está dizendo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então, isso quer dizer o quê? Quando nós falamos sobre dízimo e oferta, também tem essa questão de obediência. A gente sabe, né, que é um tempo bem desafiador que estamos vivendo para todos nós. As coisas estão muito caras, estão aumentando, mas nós temos que ter esse propósito no nosso coração, de trazer a Deus o nosso dízimo e a nossa oferta, de consagrar aquilo que Ele tem nos dado. E a gente consagra, né, a Deus uma parte daquilo que Ele tem nos dado, daquilo que Ele tem nos abençoado. Então, se você veio preparado para isso hoje, você pode sair do seu lugar e entregar aqui no Gasoflaso. Se você puder também, tem a transferência bancária, durante a semana você pode fazer isso. Só não esqueça de nos enviar o comprovante de transferência para que a gente encaminhe, então, para os tesoureiros, tá bom? E também nós temos a maquininha lá atrás, né? Fique à vontade para você ofertar ao Senhor, tá bom? Lembrando também que nós, nesse momento, temos os intercessores, que eles ficam ali à frente para receber os pedidos de oração, tá? Então vamos ficar de pé mais uma vez nesse momento, vamos orar ao Senhor, consagrando o nosso dízimo e a nossa oferta. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, em nome de Jesus, em Tua presença, agradecemos o privilégio, a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos e o Senhor tem cuidado de nós, ainda que a gente passe por dificuldades financeiras, mas cremos que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, cada família aqui representada,
cada pessoa que trabalha durante o mês para conseguir o seu sustento, cada empresário, cada pessoa que tem o seu comércio, a sua loja. Ó Deus, que o Senhor envie clientes, que o Senhor faça prosperar os teus filhos, ó Pai, que o Senhor prepare novos contratos para aqueles que são autônomos, prestadores de serviço. Ó Deus, que o Senhor faça milagres na vida financeira dos teus filhos, ó Pai, na vida de cada um de nós. Pai Celestial, como temos passado por dias difíceis, mas nós cremos, ó Deus, na Tua provisão, no cuidado do Senhor para com nossas vidas. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, que entendem que obedecer é o melhor que nós temos a fazer, porque com certeza vamos colher frutos abençoados em nossas vidas, Pai. E isso inclui também a nossa vida financeira. Ajuda aqueles que estão com dificuldades financeiras, talvez pagar as suas contas, talvez comprar o alimento para a sua família. Ó Deus, que o Senhor envie o sustento para esses lares, para essas casas. Talvez pessoas estão fazendo entrevista de emprego, procurando, ó Deus, novos empregos. Pai Celestial, abre essa porta, Pai, abre essa porta de emprego, ajuda os teus filhos a conseguirem um emprego, ó Deus, para manter a sua casa, para pagar as suas contas e comprar o alimento, ó Deus. Mas acima disso tudo, nós cremos na tua bondade, no teu favor para conosco. Nós pedimos, ó Pai, que não falte o alimento sobre as nossas mesas, que o Senhor esteja nos sustentando, nos ajudando, Pai, nas nossas dificuldades. E temos visto isto nos dias de hoje, ó Pai, mesmo numa situação tão difícil, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos ajudado. Talvez não temos aquilo que gostaríamos, mas o Senhor tem suprido a nossa necessidade. Por isso nós te adoramos, nós te glorificamos, porque tu és o nosso Deus, e o Senhor não vai deixar faltar nada para cada um de nós. Nós oramos e agradecemos por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor, levante as suas mãos e cante. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu. Nosso socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus, que fez a terra, que sabe de todas as coisas. Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Oh Deus, não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Nos alegramos no Senhor. E eu me alegro em ti e do Senhor. Então diga: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador,
adoramos o Senhor e eu me alegro. E eu me alegro em Ti. E do Senhor, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Aleluia. Salmos 37, verso 7 diz assim: descanse no Senhor. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Num tempo tão cheio de aflições, meu Deus. Deus está falando com você nesta manhã. Descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. É difícil esperar, né, irmãos? Esperar já é difícil. Imagine com paciência. Mas é a palavra do Senhor que nos incentiva a crer que Ele está no controle das coisas. E diz assim: não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Que versículo tão poderoso esse. Porque eu não sei, você às vezes vê inquietações no nosso coração, né? E como pastor da igreja, a gente sabe, né, que às vezes num atendimento, numa conversa com um irmão, com outro, sempre tem aqueles pensamentos: mas pastor, eu vou na igreja, eu oro, eu faço jejum, eu leio a Bíblia, estou tão ali aos pés do Senhor, né? E por que meu vizinho ali parece que ele está prosperando, parece que vai tudo certo na vida dele? Às vezes, irmãos, a gente não tem que entender, a gente tem que confiar. Porque às vezes a gente quer entender muita coisa, né? Como se fosse 2 mais 2 é 4. A matemática de Deus nem sempre vai funcionar desse jeito, né? E a gente tem que confiar. Se alguém está prosperando, se alguém está crescendo, se alguém está melhorando de vida, enfim, não sei. Algumas coisas que vêm, né? E até o inimigo coloca pensamentos desse no nosso coração. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Creia que Deus está vendo a sua situação. Creia que o Senhor vai dar a solução para isso. A gente tem que crer, a gente tem que ter essa esperança, irmãos. Porque se a gente não tiver essa esperança, como será o nosso futuro, né? Como será o amanhã? Então creia que Deus está cuidando de você. Nós vamos ter um momento de intercessão. Nós sempre temos, né, no momento de culto. E eu queria compartilhar, né, os pedidos, agradecimentos. Mas de certa forma, agradecer ao Senhor. Porque a Cida, minha sogra, ela já teve alta do hospital, né? Passou uma semana no hospital, 9 dias, né, Ju? Especificamente. E ontem ela recebeu alta, já está em casa. Ontem, né, ela foi sexta-feira retrasada. E ontem recebeu alta, graças a Deus, está bem, né? Está ali um pouquinho debilitada, porque tomou muito soro, né? Não se alimentou para poder fazer alguns exames, mas está bem, graças a Deus por isso. Agradecer também a um sobrinho do pastor Ricardo, que nasceu esses dias e ficou internado, mas também já recebeu alta, já está em casa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agradecer também pelo netinho da Zete, né? O João Pedro, filhinho do Renan, da Rebeca, também recebeu alta, já está em casa, já está bem. Então nós temos motivos, né, de agradecer ao Senhor. Temos nossas necessidades, mas também temos motivos de agradecer. Queria que os irmãos orassem também especificamente por 2 pedidos, a Lusitânia e a Juliana, né? A Lusitânia, esposa do Jô, e a Ju, que elas estão num processo de emprego, né? Seleção de emprego para um cargo novo. E aqui no caso da Ju,
é um emprego, é um cargo, melhor dizendo, é uma promoção de segunda a sexta-feira. O irmão sabe que quando a Juliana não está aqui, né, os nossos filhos, é porque ela está fazendo plantão de final de semana, enfim. E aí eu não consigo, né, pregar, dirigir culto, cuidar deles, né. Então, quando eles não estão aqui, é porque a Ju está trabalhando, mas eles fazem muita falta para mim, né. Eles são importantes na minha vida. E a gente tem orado por isso, né, para que Deus possa ajudar, né, a Juliana. E graças a Deus ela passou na primeira etapa, né, da entrevista, né, Ju? Vem aqui, Ju, você fica nas minhas costas, fica aqui. Passou na primeira etapa, né? Agora falta uma segunda e terceira etapa. Não é fácil, mas eu creio que Deus pode abrir essa porta. Amém, queridos? Então, ore também pela Lusitânia, que ela pediu oração, né? Mandou um recadinho para mim. Então, vamos orar também, que ela precisa desse trabalho de segunda a sexta, né? Para a gente estar na casa de Deus, né? Coloquei uma foto hoje, já disse isso, da nossa família vindo para a igreja. Aqui é a nossa casa, né? Vocês são nossa família e a gente se sente muito bem de estar aqui junto com os irmãos. Então, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo, mas se lembre de orar por nós, pela Juliana, pela Lusitana e todos os pedidos, né, que a gente aqui mencionou e agradecimento, tá bom? Se você puder, se ajoelhe. Se você não puder, que você fique do jeito que você está, em pé, sentado. Vamos orar, colocar diante de Deus nossas necessidades, nossas aflições, mas também os nossos agradecimentos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nós queremos colocar esses pedidos na Tua presença, Deus. Ó Pai, nós queremos que o Senhor venha renovar a nossa esperança e renovar a nossa paciência, Deus, em todos os pedidos que nós estamos colocando na Tua presença. Os que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, Deus, são muitas as nossas necessidades, os nossos pedidos diários, ó Deus. Ó Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. O Senhor conhece cada pedido, Deus. Abençoe cada pedido relacionado à família, Deus, relacionado ao casamento, a filhos, relacionado à paz no lar de cada um. Abençoa os pedidos relacionados a emprego, aos negócios, ao trabalho. De forma especial, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a Juliana e a Lu, Deus, as nossas irmãs que estão fazendo esses processos de emprego, de seleção. Peço que o Senhor esteja no controle de cada situação, Deus. Abençoe a Juliana, Deus, Tu sabes o desejo dela, Pai, de estar os finais de semana mais disponível ainda, Pai, na Tua casa. E eu sei que eles têm orado por isso, Deus, o Senhor está no controle, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar ela, Deus, na continuação desse processo. Você também como a Lua, Deus, o Jô, Deus, conhece a necessidade dessa família, Deus. Os demais irmãos que não citei aqui, que estão precisando de um emprego, fazendo alguma entrevista, que o Senhor também esteja no controle. Abençoa aqueles que estão doentes, ó Deus. Eu te agradeço pela recuperação da nossa irmã Cida, que voltou para casa. Também pelo meu sobrinho Murilo, que também está em casa desde ontem, ó Deus. Nós te agradecemos pelos demais pedidos, aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Daquelas pessoas que estão fazendo algum tratamento, aquelas que estão com Covid, Deus, se recuperando de alguma outra enfermidade. Mas nós cremos que o Senhor está no controle. Eu peço que o Senhor abençoe, Deus. Que o Senhor complete a obra em cada um deles, ó Deus. Ó Pai, se alguém tem algum parente, algum amigo que está doente, em nome de Jesus, venha com providência, Pai, nesse momento, Deus. Abençoe as nossas emoções, abençoe qualquer necessidade, qualquer decisão que precisa ser tomada, qualquer situação que tenha causado ansiedade, medo ao nosso coração, Deus, ou de qualquer pessoa que está ouvindo agora, Deus, em nome de Jesus. Também abençoe principalmente a nossa vida espiritual, que possamos estar cada dia mais perto do Senhor, Deus, que possamos sentir a Tua presença, que o nosso coração não venha esfriar, mas que o nosso coração possa ser cheio do Espírito Santo, Deus, em cada situação, Deus, que tudo aquilo que acontece conosco, o Senhor possa nos ensinar verdades e lições espirituais, e que a nossa fé seja fortalecida, Deus. Ó Pai, que ninguém, ó Deus, ao terminar esse culto, Deus, continue da mesma forma que do início, Deus, mas que todos nós, nesse momento, possamos ser fortalecidos pela presença do Senhor em nosso coração, que nada venha atrapalhar o agir do Espírito Santo, a palavra de Deus, Deus, nos alcançar nesse momento. Nos renova, nos fortalece, tira qualquer tristeza, nos enche de alegria, de fé, de paz, de amor e de todas as bênçãos espirituais. Nós de joelhos, humildemente, colocamos todos esses pedidos na Tua presença e com fé, em nome de Jesus, amém. Meu refúgio
anjo libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém. Aplauda ao Senhor. Ele é fiel. Eu creio. Pode se assentar um instantinho. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, dando continuidade no livro de Atos. Talvez para você que perdeu alguma informação, nós estamos todo domingo de manhã estudando, ministrando o livro de Atos dos Apóstolos e pensando na igreja primitiva, que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja disposta a fazer a vontade de Deus. E eu acredito que esse deve ser o desejo dos nossos corações. Estarmos dispostos em servir, em conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 4. A partir do verso 1. Nós vamos ler até o 22, tá? Capítulo 4, do verso 1 até o 22, que diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam:
julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois das ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre os irmãos, nesta manhã, baseado nesse texto, sobre o ciclo da vida cristã. Nós precisamos entender que na nossa vida há um ciclo a ser feito. A nossa vida, desde o momento em que nós nascemos, a grande verdade é que nós vivemos em ciclos. Por exemplo, você nasce, é criança, depois você se torna pré-adolescente, adolescente, jovens, adulto, e cada fase dessa, ela tem um momento a ser vivido. O jovem, ele não vive mais como um adolescente. E o adolescente, ele quer viver como o jovem. Mas é importante ressaltar, e você sabe muito bem disso, que a nossa vida, ela tem esses ciclos. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós acertamos, aquilo que nós erramos. E esse texto aqui, para mim, ele tem muito a ver com isso, esse ciclo da vida cristã. Vale ressaltar que aqui Pedro, ele se destacou logo no começo do livro de Atos, porque foi um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E a gente não pode se esquecer de que quando Pedro, ele está sendo usado por Deus, através do Espírito Santo, não pela sua capacidade, porque até os próprios líderes e autoridades daquela época chamavam eles de iletrados, E Pedro, então, mesmo com tudo isso, ouvindo todas essas coisas, mesmo ele sendo acusado de não ter capacidade, mesmo assim, ele era usado por Deus, através do Espírito Santo. E aí, a gente vê, há pouco tempo atrás, uma forma de expressão, eu digo nas letras, na palavra de Deus, Pedro, que há pouco tempo tinha negado a Jesus. A gente sabe daquela história onde Pedro, ele nega Jesus, quando algumas pessoas chegam próximo dele dizendo, olha, você era um deles, você estava com Jesus, você era um seguidor de Jesus. E Pedro, então, ele nega que andou com Jesus. Mas aqui, no começo da igreja primitiva, nós vemos essa transformação, essa mudança na vida desse homem. E, claro, daqueles outros discípulos, apóstolos, que se rendiam em fazer a vontade de Deus. E eu acredito muito nisso, meus irmãos, que todos nós, quando nós nos dispomos a servir a Deus, a caminhar com o Senhor, Ele transforma a nossa vida. E é sobre esse ciclo que nós precisamos entender que Deus quer fazer na nossa vida. Porque tem ciclos que parece que são intermináveis. Principalmente quando acontece alguma coisa ruim. Parece que você não sai daquela situação, parece que você não se desvencilha daquilo, não vê a hora de ser liberto daquela questão a ser resolvida. Então, tem ciclos, tem situações que muitas vezes demoram na nossa vida. Mas em todo esse processo, nós precisamos entender na transformação que Deus quer fazer dentro de nós. Fato é que todos nós temos coisas a serem resolvidas. Você tem coisas a ser resolvida no seu trabalho, na sua profissão. Você tem coisas a serem resolvidas na sua família. Mas, acima disso tudo, nós precisamos entender que há um processo sendo realizado dentro de nós todos os dias. Todos os dias é um dia de transformação. E Deus usa essas coisas para nós sermos transformados. Deus usa esses ciclos para nós sermos moldados por Ele. Aqui, na verdade, nós vemos Pedro, um homem cheio do poder de Deus, que há um tempo atrás não era tão usado por Deus, mas que há pouco tempo, no capítulo 3, nós vemos que ele foi um instrumento de Deus
para curar um paralítico, um aleijado. E é interessante que essa situação trouxe admiração para as pessoas lá daquela época, aonde ele tem até mesmo que explicar o que aconteceu. Levaram ele lá para o sinédrio, prenderam ele, vocês viram aqui na leitura do texto, prenderam ele junto ali com João, e para que eles pudessem então fazer uma prestação de contas, como se fosse um absurdo ajudar uma pessoa. Mas nós vemos que a declaração de Pedro, assim como o seu sermão no capítulo anterior, e aqui diz o texto, né, quando as pessoas creram, havia mais de 5.000 pessoas que se converteram. Nós só podemos olhar para esse texto e entender que realmente era um homem cheio do poder de Deus e da transformação do Senhor. Mas por quê? Porque ele permitiu ser transformado pelo Senhor, viver novos ciclos na sua vida. E nos dias de hoje, irmãos, o que eu penso é que a gente precisa deixar Deus transformar o nosso coração. Através desses ciclos que você está vivendo, seja em qual área que for, você precisa permitir que Deus, Ele transforme, talvez não a situação exterior, mas principalmente o seu interior, o seu coração, a sua vida. Para que no momento em que você estiver vivendo uma situação, Deus use a sua vida. Entenda bem, Pedro, ele foi transformado, e agora ele está diante do sinédrio, diante de autoridades, líderes daquela época, que ele precisou prestar contas do que aconteceu com o aleijado. Agora, pense bem, nós estamos falando de líderes, autoridades que conheciam a palavra de Deus, eram líderes religiosos, em que Pedro, se ele não tivesse essa transformação, essa mudança dentro dele, de vida que ele tinha, com certeza ele jamais teria a capacidade de falar o que tinha acontecido, de dizer como aquele homem foi ajudado, e da onde que veio aquela ajuda. E isso tem muito a ver conosco quando a gente está diante de uma situação e que a gente não tem a sabedoria completa para resolver um problema. Tanto é que muitos de nós, inclusive eu e todos os irmãos que estão aqui, nós temos motivos de oração que a gente coloca diante de Deus, que humanamente falando nós não somos capazes de resolver. Tem coisas que nós precisamos da direção do Espírito Santo, tem coisas que a gente precisa ouvir a voz de Deus, naquilo que a gente tem que fazer. Aliás, quantos de nós já tomamos decisões, já fizemos escolhas, humanamente falando, e percebemos que foram erradas? Quantas pessoas, elas se arrependem nas suas vidas, porque elas tomaram decisões, elas fizeram escolhas que talvez, em determinado momento da sua vida, elas estão arrependidas. Quantas pessoas talvez estão dizendo assim, olha, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse um pouquinho mais de calma, ou se eu não fosse precipitado, quantas pessoas vivem sendo atormentadas com pensamentos desse tipo? Agora, quando a gente pensa no lado espiritual, pior ainda. Porque nós temos toda a abertura de se achegar na presença de Deus, nós temos todas as ferramentas dadas por Deus para que nós possamos ser transformados e viver esses ciclos da melhor forma possível. Ainda que esses ciclos, ainda que essas situações sejam difíceis de serem vividas. Vale ressaltar que alguns ciclos, na vida de alguns, demora mais que outros. Aí é o trabalhar de Deus. É como a gente leu aquele versículo, né? Não se aborreça com o sucesso dos outros. Porque Deus, Ele tem um plano, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Não adianta a gente olhar para o lado, para tal pessoa e dizer, por que a minha vida não é como a dela? Por que a minha vida não vai em frente como a dela? Queridos, cada um de nós tem uma história.
Nem todo mundo fica desempregado no mesmo dia, nem todo mundo fica de luto no mesmo dia, nem todo mundo é oprimido pelo inimigo todo dia, mas no sentido em que cada um de nós tem a sua história, tem o seu momento. Mas a gente precisa entender, né, aqui nesse texto, que na vida de Pedro, assim como na nossa, também pode haver esse processo de transformação. E aqui nesse caso, a primeira coisa que a gente pode aprender é que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Vale ressaltar que aqui nessa situação, Pedro, ele já está sendo um instrumento de Deus. Ele já passou por um processo de aprendizagem com Jesus. Ele caminhou com Jesus. Ele andou com Jesus. Ele viu o que Jesus fez. Agora ele está num outro processo, um novo ciclo da sua vida. Agora ele está realizando até mesmo o que Jesus fez, curar pessoas. Mas eu creio que essa transformação na vida de Pedro, ela veio porque ele ouviu a voz de Deus. Vamos pegar essa situação onde quando Pedro ele nega a Jesus, o que acontece? Ele se arrepende amargamente, diz alguns textos assim, que Pedro ele se arrependeu amargamente, ele chorou amargamente, profundamente. Então, aqui nesse caso, ora, alguma coisa estava acontecendo dentro dele. E tudo por quê? Porque ele já tinha ouvido a voz de Jesus. Tudo porque ele estava vendo o que Jesus fez um dia. E agora ele era um novo homem, um instrumento nas mãos de Deus. Imagine você diante do Sinédrio, meus irmãos, que tinha muita força, muita autoridade naquela época, e como eles foram chamados, homens iletrados, na carne, no seu conhecimento, nas suas experiências, não seria possível fazer uma prestação de contas ou explicar o que tinha acontecido, a não ser alguém que tinha visto e experimentado e ouvido as palavras de Jesus. Agora, o que isso tem a ver com cada um de nós hoje? A fé, meus irmãos, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Você só vai ser transformado, você só vai acreditar no que Deus pode fazer em você e através de você, ouvindo a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Quantas pessoas, infelizmente, têm deixado de aprender a palavra de Deus, que são lições preciosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Irmãos, a palavra de Deus, nós temos que absorver ela totalmente no nosso coração e nas nossas vidas. Todos os dias nós temos que aprender da palavra de Deus. O domingo aqui é maravilhoso. É uma bênção estarmos aqui, nossos irmãos em casa, acompanhando essa transmissão. Mas antes de chegar esse momento em que uma palavra sendo ministrada alcança o seu coração, antes de um louvor alcançar o seu coração, antes de uma oração alcançar o seu coração, neste momento, nesse exato momento, a palavra, ela tem que já trazer transformação no seu coração todos os dias. Todos os dias. De segunda a segunda. 7 dias da semana, 24 horas por dia. É claro que você não vai conseguir ler a palavra em toda hora, né? Porque muitos trabalham, nós temos compromissos, médico, enfim, tem outras responsabilidades, mas é extremamente importante a gente separar esse tempo para ouvir a palavra de Deus, porque é ela que transforma o nosso coração, é ela que nos enche daquilo que Deus tem para nós. E urgentemente, muitas pessoas precisam, com certeza, cada vez mais se aproximar da palavra de Deus, porque já deixam a Bíblia como qualquer outro objeto na estante da sua casa. Vale ressaltar que no verso 4 diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido o quê? A mensagem, creram. É ela que traz transformação. É ela que traz mudança, meus irmãos. Chegando ao número
dos homens que creram, perto de 5.000. Olha só, meus irmãos, Pedro ali falando, pregando a mensagem, anunciando o evangelho, falando da morte, da ressurreição, da volta de Jesus. E aqui diz o texto que 5.000 homens naquela ocasião creram. É por isso que eu estou falando que esse texto está nos dizendo que nós só vamos ser transformados ouvindo a palavra de Deus. Se você quer uma transformação na sua vida, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque assim como esse texto, as pessoas ouviram e creram. Essa é uma das coisas que Satanás tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Estacionar as Escrituras, deixar de lado a palavra de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Vai entrar dúvida, vai entrar questionamento, vai entrar incredulidade no nosso coração. Porque quando você olha, você lê os evangelhos, você vê Jesus transformando vidas, pessoas, curando, libertando, tirando demônios na vida das pessoas, e somente ouvindo, alimentando o nosso coração com essas coisas, é que a gente também vai acreditar na nossa transformação, na mudança de vida que nós podemos ter. Se você não alimentar o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, com certeza você vai se alimentar com outras coisas. E essas coisas podem ser prejudiciais para a sua fé. Mas aqui está claro para nós que eles ouviram e creram. Com certeza, porque Pedro foi transformado também pela palavra de Deus. Uma outra lição que nós podemos aprender desse texto é que o Espírito Santo nos dá ousadia, assim como deu para Pedro. Olha só o verso 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou que nome vocês fizeram isso? Aí o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmãos, se nós queremos viver novos ciclos da nossa vida, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque Pedro permitiu isso acontecer uma vez que ele tinha negado a Jesus. Estou pegando esses pontos para os irmãos entenderem a transformação de vida que ele teve. Pedro, que havia negado Jesus, que ele havia escondido de toda aquela situação, agora Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, anunciando quem era Jesus. A nossa vida também é assim. Se nós queremos transformação de Deus, se nós queremos mudança do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Você tem experiência de vida, você pode adquirir conhecimento nessa terra, você pode ter diplomas na sua parede, mas, de fato, a transformação que Deus quer para a tua vida só virá através do Espírito Santo. Amém, igreja? É por isso que Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E ele diz aqui: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Essa palavra aqui, o que quer dizer? Não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim, o quanto ele tem de você deixar ele usar a sua vida. E acredite, muitas vezes, o Espírito Santo está falando no seu coração para mudar alguma área, para deixar isso, ou para fazer aquilo, tomar uma decisão, e a gente dentro de nós, a gente fica relutando. O Espírito Santo está falando, mas a gente está relutando. O Espírito Santo está dizendo algo, mas a gente fica lutando dentro de nós. E a gente precisa entender, meus irmãos, que quanto mais o Espírito Santo tem de nós, mais nós vamos ser transformados por ele. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a explicar quem curou aquele homem, no sentido
Naquela época eles usavam essa expressão, curar aquela pessoa, porque toda pessoa que tinha algum tipo de problema, inclusive essa ocasião aconteceu com Jesus e seus discípulos, eles perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou, foi ele ou seus pais? E aí Jesus diz, olha, nenhum deles, ele está assim para a glória de Deus. E aí o Senhor Jesus fez um milagre na vida daquela pessoa. Irmãos, nós precisamos entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando você não souber o que falar, é o Espírito Santo que vai usar a sua boca. Quando você não tiver ideia do que fazer, é Ele quem vai te iluminar para você ter uma ideia. Se você não entender as situações ao seu redor, é o Espírito Santo que vai, muitas vezes, acalmar o seu coração naquela situação. Porque tem situações que, às vezes, elas são totalmente aflitivas na nossa vida, que talvez você diga assim, olha, não sei como vai ser o meu futuro, acabou, não sei mais como vai ser as coisas, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai dizer, olha, calma, eu estou no controle dessa situação. E é por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para que Ele nos dê a direção, para que Ele nos mostre o caminho, para que Ele lembre das promessas da palavra de Deus. Existe uma infinidade de coisas que eu poderia estar falando aqui para os irmãos, mas vale só ressaltar isso, que o Espírito Santo, ele é tão importante na nossa vida, para que a gente possa ter sempre essa transformação necessária no nosso dia a dia. Por último, o que a gente pode entender desse texto, é que nós não podemos, deixar de falar da palavra de Deus. Não podemos deixar de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aqui diz, colocar em prática o que viu e ouviu. Se você ouviu a palavra de Deus, ou se você vem ouvindo a palavra de Deus, se você é cheio do Espírito Santo, o resultado, o fruto disso, é colocar em prática. Não há outro caminho. É o que Pedro aqui está sendo usado por Deus. Ele ouviu as coisas que Jesus tinha falado, ele teve essa transformação, agora ele é um homem cheio do Espírito Santo, e agora ele está colocando em prática tudo aquilo que ele viu e ouviu. Da mesma maneira, queridos, nós, se queremos viver um ciclo novo na nossa vida, a gente precisa pôr em prática o que a gente já ouviu e viu. Você já ouviu que Deus é fiel. Você já ouviu inúmeras vezes falando que Deus, Ele é o seu Pai e Ele cuida de você. Você já ouviu inúmeras vezes para você descansar no Senhor. Você é cheio do Espírito Santo, você ora, você lê a palavra, você busca a Deus, você está aqui em comunhão, não tem como, você é cheio de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que você ouviu e viu da parte de Deus na tua vida. E quando é que você vai colocar em prática? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, até chegar o domingo e você puder se alimentar mais da palavra de Deus. Você praticar é o que você alimentou o teu coração durante a semana. Daquilo que Deus colocou no teu coração. Eu quero finalizar porque a gente tem a ceia do Senhor, mas eu quero dizer para você, quais são os ciclos que você está vivendo na sua vida? Qual é a situação mais difícil que você está vivendo? Se você parar para pensar, essa situação que Pedro e João viveram, foi muito difícil para eles. Foi muito difícil. Por quê? Porque até certo ponto, a igreja, aqueles cristãos, eles não tinham sido perseguidos. Aqui está claramente que começa a perseguição sobre os cristãos e sobre a igreja, porque prenderam Pedro e João simplesmente porque eles estavam falando da palavra, falando de Jesus. Não esqueça isso. Aqui começa a perseguição da igreja.
Agora imagine você para um homem, 2 homens ali, mas Pedro que mais falou, porque João estava com ele. Era muito difícil ali, eles já tinham sido presos e talvez pensando assim, mas por que a gente está preso? Por quê? Só porque aquele aleijado ele ficou curado? Agora a gente tem que explicar tudo o que está acontecendo? Talvez ali, sabe, no coração de Pedro e João, havia algumas inquietações, e sim, era um momento muito difícil deles lidarem. Mas, como diz aqui a palavra, eles se encheram da palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, agora eles eram homens cheios do Espírito Santo, e que tiveram ousadia de enfrentar aqueles líderes, aqueles religiosos, para dizer, olha, a coisa agora é diferente. Mesmo que eles tivessem sido presos, mas aí Deus, né, trabalha de uma forma aonde que depois eles foram libertos. Olha, a gente não tem o que acusar eles. Mas tudo porque ele colocou em prática o que ele viu, o que ele ouviu, e que agora era a hora de colocar em prática o que ele tinha no coração dele. Nós vamos orar. E eu quero desafiar você a você pensar no ciclo que você está vivendo agora. No momento em que você está vivendo agora. E querido irmão, querida irmã, talvez para alguns aqui, esse ciclo, ele só vai ser vencido se você ouvir mais da palavra de Deus. Porque é ali que você vai encontrar a resposta para a sua vida. Entenda bem a minha colocação. Tem pessoas que às vezes só oram, mas sentem preguiça de ler a Bíblia. A palavra de Deus, ela tem chave, tem direcionamento e as respostas que você precisa na sua vida. Nessa ocasião, né, entendam bem que eu prego sobre oração, que ela é muito importante, sem comentários sobre isso, mas nessa ocasião, nesta manhã, o que é que a gente pode aprender? Que talvez para algumas pessoas não tenha se mudado o ciclo, porque elas não estão se enchendo da palavra de Deus. Ou pior, não estão sendo cheias do Espírito Santo. As mudanças só virão se nós formos mais cheios do Espírito Santo. A mudança na sua vida não é por mais amigos, não é por diplomas que você pode ter. As mudanças na sua vida não serão porque você vai ter mais ou menos dinheiro. Talvez isso ajude. Mas há alguns ciclos na sua vida que elas só podem ser mudadas se você ouvir e pôr em prática o que a palavra de Deus fala ao teu coração. E foi isso que Pedro fez. Ele ouviu e pôs em prática. Ouviu de Jesus, foi instrumento de Deus, curou aquele aleijado. Ele prestou contas, né, do que estavam cobrando ele, mas tudo por ser cheio do Espírito Santo. Talvez você nesta manhã precisa ser mais cheio do Espírito Santo. De repente a resposta está ali para você. Mas só o Espírito Santo vai fazer, me perdoe a expressão, fazer a ficha cair para você entender o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer desse ciclo da sua vida. Vamos orar, baixe sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos. E eu queria que você agora, nesse momento, pensasse qual é o ciclo que você está vivendo hoje. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a situação que você precisa enfrentar? Pedro estava em um novo ciclo, uma nova situação, mas através do Espírito Santo ele teve ousadia, intrepidez, para dizer o que precisava falar, e no final de tudo, soltaram ele e João da prisão. Eu vejo claramente, irmãos, que Deus tinha um novo momento ali para a igreja, na vida de Pedro, de João.
porque aqueles homens poderiam continuar presos. Enquanto você ora, eu quero falar algo ao teu coração. Porque aqueles homens religiosos, dizendo que conheciam a palavra de Deus, aquelas autoridades poderiam dizer: olha, Pedro, você não foi convincente, então você vai continuar preso. Mas pela autoridade do Espírito Santo na vida de Pedro, aqueles homens mesmos, eles reconheceram que não tinham como castigá-lo, não tinham como continuar presos. Talvez, meu irmão, minha irmã, para você viver uma nova fase, um novo ciclo, você precisa ler mais a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Então que nesta manhã você possa se comprometer com Deus, não é com o pastor. Só estou aqui sendo um instrumento nas mãos de Deus. Pelo menos é o que eu procuro ser. Mas é aí onde você está, o que Deus está falando ao teu coração. Você deixou a palavra de Deus. Você deixou de me ouvir. Você deixou de alimentar o teu coração com a palavra do Senhor. Então que nesta manhã você se comprometa a Deus. Eu quero ler mais a tua palavra todos os dias, como o salmista mesmo disse, dia e noite meditando na palavra do Senhor, irmãos, dia e noite, porque dia e noite o diabo está colocando pensamentos no teu coração, dia e noite o diabo ele coloca setas na sua vida. Então você só vai vencer esse novo ciclo se você alimentar o teu coração, a tua vida, a tua mente com a palavra de Deus, e ela vai transformar o teu coração, ela vai trazer transformação na tua vida, e de repente, quem sabe, viver um novo ciclo daquilo que Deus tem para você. Mas isso é você que tem que fazer nesta manhã. A decisão é sua. Eu já tomei a minha decisão, mas a decisão é sua. E eu creio que Deus está falando no teu coração. Eu creio nisso. Porque com certeza, assim como Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer para você. Às vezes você pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí está a resposta para você. Deus te diz: eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Você terá outras coisas na tua vida. Você terá outras coisas nessa terra. Você vai conquistar, você vai ter. Mas o que eu tenho para você, e o que eu quero para você, é que você seja cheio do Espírito Santo. Por isso, querido irmão, querida irmã, igreja, seja cheia do Espírito Santo. Busque a presença de Deus quando você levantar, durante o seu dia, durante a noite, enfim. Tenha o seu momento com Deus, as suas orações, tenha o seu relacionamento com Deus. Volte-se para o Senhor e diga para Ele: eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque é através disso que Ele vai te dar sabedoria, é através disso, de você ser cheio do Espírito Santo, que Ele vai colocar palavras nos teus lábios, que Ele vai te dar uma ideia, que Ele vai te dar uma direção, que Ele vai consolar o teu coração. Talvez você esteja aí dizendo: olha, eu estou buscando respostas, eu não sei o caminho, mas eu quero te dizer, se você ser cheio do Espírito Santo, se você buscar mais a Deus, é Ele quem vai te dar a direção que você precisa. Foi assim com Pedro. Pedro talvez poderia dizer assim: nossa, eu vou estar de frente com os religiosos, com as autoridades daquela época. Pedro poderia dizer assim: que medo no meu coração. Mas ele não teve medo, ele não deixou esse sentimento tomar conta da sua vida, mas ele deixou o Espírito Santo tomar conta da vida dele. E é por isso que ele foi e falou o que ele tinha que fazer ali naquela hora. Talvez você esteja preocupado, dizendo assim: agora, o que é que eu tenho que fazer? Talvez você esteja preocupado, dizendo: como será o meu futuro? Qual é a melhor decisão? Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Talvez você esteja
se questionando, mas eu quero te dizer, querido, seja cheio nesta manhã. Diga para Deus: Deus, se eu for cheio do Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai me dar uma direção, eu sei que o Senhor vai me dar a resposta. Para Pedro foi assim. Então creia nesta palavra, nesta manhã, na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo e pratique, coloque em prática a sua fé. Creia que Deus está falando com você. Então pratique isso durante a semana, durante o seu dia, nos momentos de aflição, nos momentos de lutas. Creia que Deus está com você. Deus estava assim com Pedro. Deus e Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, que recebemos, ó Deus, diante do Senhor, Pai. São tantas as aflições que muitas vezes passamos, assim como Pedro e João estavam presos, mas por eles ouvirem a palavra do Senhor, aprenderem com Jesus, agora eles eram pessoas diferentes. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo que eles estavam diante de uma situação muito difícil. Estavam presos. Quem gosta de ser preso? Ninguém. E além do mais, estavam ali diante das autoridades, dos líderes, questionando, perguntando, dizendo. Mas eles, na ousadia, cheios do Espírito Santo, praticaram o que eles aprenderam. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua igreja, cada pessoa que está aqui, diante dos desafios, a nós termos esta autoridade, a nós termos esta ousadia, esta intrepidez, ó Deus, de sermos usados pelo Senhor, ainda que as lutas, ainda que os problemas sejam terríveis na nossa vida, mas se nós lermos a tua palavra, se nós nos enchermos mais do Espírito Santo, o Senhor vai nos dar ousadia para vencermos as lutas da vida e sermos transformados. Pai, tem pessoas que têm vivido ciclos na sua vida. Em nome de Jesus, Deus, nesta manhã, traz clareza, traz, ó Deus, direcionamento, Pai. Talvez ciclos que a pessoa não consegue identificar, não sair disso, mas em nome de Jesus, Deus, traz clareza a esse coração, a esta vida, e que tudo se torne claro para você, daquilo que Deus quer e tem para a tua vida nesta manhã. Eu creio nisso, eu creio, Pai. Eu creio na vida dos nossos irmãos. Abençoa a vida de cada um, Deus. Ouve a nossa oração, nos enche do teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar a ceia do Senhor. Você que é batizado, você que está em comunhão com Deus, você pode se colocar de pé para receber os elementos da ceia do Senhor. Enquanto isso, nós vamos estar adorando a Deus, uma canção, e você aguarde todo mundo, para todos participarmos juntos. Pegando os elementos, você pode se assentar e aguardar por todos. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão.
Alguém deixou de receber o primeiro elemento da ceia? A palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Esse gesto, de relembrar a ceia do Senhor é anunciar que Jesus morreu por nós, que Ele deu a sua única vida, Às vezes para a gente, apenas para ilustrar, às vezes para a gente dar um par de sapato nosso, em meio a 5, 6 pares que nós temos, a gente pensa, As pessoas pensam, será que eu dou, será que eu não dou? Será que eu trago como doação, não trago? Coisas dessa terra, Mas Jesus deu não só um par de sapatos, mas Ele deu a vida dEle, por cada um de nós. Pense como isso é importante. Ele derramou o sangue dEle em favor de cada um de nós. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, para agradecer a Ele por aquilo que Ele fez um dia por cada um de nós. Não merecíamos. Eu não merecia, e você também não. Porque a Bíblia diz isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele nos trouxe para a sua comunhão, através da sua morte e da sua ressurreição. Mas o maior disso tudo é saber e ter a certeza de que Jesus também está voltando. Está vindo. Tudo isso que nós vemos ao redor, todas essas aflições da vida, para mim está mais claro que Jesus está se aproximando, irmãos. Por isso que nesta manhã seja grato a Deus, mas também se comprometa com Deus, de servi-lo cada vez mais. Nós vamos orar, consagrar a Deus esses elementos. O irmão Ronaldo vai nos conduzir em oração. Amém. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento, Senhor, esse momento único, mais uma vez, sobre as nossas vidas, Senhor, ao qual podemos e temos a oportunidade, Senhor, de participar dessa Santa Ceia, Senhor, onde estamos aqui sobre essa mesa preparada pelo Senhor aqui, onde o Senhor se faz presente, Senhor, onde temos também, Senhor, aqui participando do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário da cruz, Senhor, onde muitos anos atrás, Senhor, o Senhor ali se entregou por nós, por cada um de nós, Senhor. Sim, Senhor, agradeço ao Senhor, perdoa também, Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa se há pecados sobre a vida de cada irmão aqui, daqueles que não estão aqui via live também, Senhor, onde podemos assim participar com nossos corações limpos e desimpedidos, Senhor, dessa santa ceia, Senhor, se fazendo o habitar do Espírito Santo do Senhor sobre a vida de cada um, Senhor, porque assim diz a sua palavra que o Senhor desejou isso sobre as nossas vidas nessa santa ceia, Senhor. Agradeço ao Senhor, meu Deus, e que nós possamos mais e mais vezes, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos posicionados, Senhor, diante da tua santa ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Memória de Jesus, vamos comer do pão. Em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado por nos ajudar nesse momento tão especial. Estamos encerrando o culto desta manhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Aproveitando, vir aí, dar um tchauzinho assim, Dizendo, olha, que bom que está aqui você, Que é muito especial de estarmos aqui juntos na casa do Senhor.
Aproveitando e reforçando, se você puder vir no próximo domingo, faça suas inscrições, participe conosco, tá bom? Quero aproveitar e, de repente, conhecer se alguém está nos visitando nessa manhã. Se coloque de pé um instantinho para nós agradecermos você. Tem alguém nos visitando? Nós temos lá, né, a irmã da irmã Maria. Seja bem-vinda. Aqui também um casal. Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença de vocês. Voltem outras vezes, tá bom? Muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Deus os abençoe. Vamos todos ficar de pé, então. Levante suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos e agradecemos, Deus, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado por esse momento de comunhão, de estarmos na sua casa e nossos irmãos acompanhando essa transmissão. O Senhor nos deu uma semana abençoada, uma semana na tua presença, Senhor. E quando vier as lutas, os desafios, o Senhor nos dê a ousadia do Espírito Santo para podermos vencer cada uma delas. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vai na paz de Jesus. Grande abraço. Deus protetor, meu refúgio, torre forte, todo tempo meu socorro. Tempo meu socorro vem de ti. Pegou aquela lá? O amor que suportou